Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Eu sei que vocês estavam com saudade, eu sei que vocês gostam dessa aula, é a nossa aula preferida. Mentira, né? Mas, gente, tá acabando, então agora é hora de ame ou deixe-me. Não, mentira, vocês não têm essa opção, infelizmente. A aula de hoje e a próxima aula, elas vão ser bastante extensas. Então, assim, assistam com calma, também não vou ficar demorando muito nos conteúdos, porque são conteúdos complexos e qualquer dúvida, já sabem, pode me mandar mensagem que eu super respondo vocês, ok? Tchau, tchau. Que louca. Me despedindo de vocês? Maria, eu acho que eu preciso de férias. Nem comecei o vídeo, já tô falando tchau. Vamos pro nosso slide. Bom, página 124, Formas de Organização Política na África, parte 2. Sudão Ocidental. Sudão Ocidental. Bom, aqui no Sudão Ocidental a gente vai falar basicamente de 3 impérios, que é o Império de Gana, o Império do Mali e o Império de Songhai. E depois a gente vai falar do Sudão Central, que é a região do Reino de Kanem. Tudo isso na aula de hoje, então é bastante coisa, ok? Vamos lá. Império de Gana. Por volta do século IV, Gana consolidou-se pela união de povos soninques, localizado entre o Saara e as nascentes do rio Níger e Senegal. Se vocês abrirem na página 113, vocês vão conseguir ver a região que está em verdinho no mapa amarelo, que é a região do Império de Gana. Aqui. Estão vendo? Essa daqui é o Império de Gana. Minha unha tá horrível, né, gente? Preciso fazer. Não tive tempo essa semana, tá numa correria que vocês nem imaginam. Continuando. Localizar controlava importantes jazidas de ouro. Então a gente já sabe, a partir dessa informação, que o reino de Gana era um reino muito rico em ouro. O apogeu ocorreu após 790, sob a dinastia Cissé, Tunkara. Entre os séculos 9 e 11, sua hegemonia foi reconhecida por governantes vizinhos. O Gana, rei, vivia na corte em Cumbisalé e cobrava impostos dos povos dominados e sobre a população e sobre a circulação de produtos. Eu tento enxergar aqui, mas não enxergo, tenho que olhar na apostila. Os muçulmanos desempenhavam um papel central no comércio e tinham cargos na corte. Então, basicamente, o rei era chamado de Gana, ele habitava a capital do Reino do Mali, que era a cidade de Cumbisalé, e de lá ele governava, recolhia impostos e tudo mais. Os muçulmanos, eles tinham um papel central no comércio e também eles tinham cargos na corte, então eles eram figuras importantes. Além da agricultura, caça e pesca e criação de gado, a economia vinculava-se ao comércio. Então, o Império de Gana utilizava-se do comércio. As caravanas traziam produtos do norte do Saara, sal, cobre, tecidos, etc., que em Gana eram trocados por goma, âmbar, pimenta, marfim, peles, escravo e ouro. Então, vejam só, eles trocavam os produtos, eles faziam o comércio, que ainda não existia moeda, eles não conheciam a ideia de dinheiro, então eles trocavam por produtos. O exército visava defender o reino e proteger os portos de caravanas do sul do Saara, dos berberes. Então, o exército tinha a mesma função que todos os outros exércitos, proteger o território. O declínio ocorreu a partir da segunda metade do século XI, associado à derrota diante dos almorávidas, Aldagoste, atacada e saqueada em 1054. Cumbisalé caiu em 1076. Em seguida, o povo mandinga de Cangaba afirmou sua supremacia. Na Batalha de Quirina, 1235, derrotaram o povo Sosso, que havia conquistado Gana em 1203-1204. Então, basicamente, esse povo mandinga de Cangaba, eles vão acabar dominando o território do Império de Gana. Pessoal, percebam que assim, algumas informações eu tô indo meio rápido, porque na verdade a gente não precisa decorar tudo isso, a gente precisa conhecer.
temos que conhecer, temos que respeitar, entender, mas não decorar, porque de certa forma algumas partes do que a gente está trabalhando não intervêm diretamente na nossa cultura, na nossa realidade. Então, mas a gente precisa conhecer também. Império do Mali. Sundiata Keita, 1235 a 1255, lançou as bases de um império que manteve a hegemonia até meados do século XV. Integrado por diversos povos, o Mali impunha-se militarmente e cobrava impostos, tributos. Sua supremacia se estendeu pela África Ocidental, ligada a um exército poderoso, à extração de ouro e a uma estrutura administrativa eficiente. Então, o Império do Mali era um império muito bem organizado e forte. O poder era exercido pelo Mansa. Mansa era o título de rei, ele era tipo rei dos reis, que residia em Niane. Representante máximo dos costumes, permitiu que ritos e cultos tradicionais fossem praticados mesmo após a adoção do islamismo, século XIII. A corte tinha espaço tanto para estudiosos do Corão quanto para conhecedores e transmissores de costumes, dieles ou griots. Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou Grécia, a gente falou sobre os aedos. Os aedos, eles eram poetas que contavam, né, os grandes feitos dos antigos gregos. Os griots, eles faziam basicamente a mesma coisa. Então, eles contavam as histórias, as lendas tradicionais dos africanos e eles tinham um papel muito importante na sociedade. Até hoje, acredito que ainda existam griots. Eu não conheço muito a história recente da África, mas é uma figura bem interessante. Mansa Musa, o rei Musa, de 1312 a 1337, centralizou o governo e ampliou o comércio. Tombuctu e Gao foram conquistadas. Mansa Musa peregrinou a Meca em uma viagem célebre pela demonstração do poderio econômico do Mali. No retorno, trouxe intelectuais, poetas, arquitetos, administradores e conhecedores da lei islâmica. Tipo, o Império do Mali era tão rico, mas tão rico, e o Mansa Musa tão poderoso, que eles vão nessa peregrinação do Império do Mali até Meca, que fica até a Kaaba, que fica em Meca. Tipo, ele vai gastar tanto que ele vai fazer a inflação de alguns lugares aumentar. Eu vou ler para vocês esse trecho na apostila porque é assim, impressionante. Deixa eu achar aqui. Acompanhem comigo na página 114. Quer ver? Ó, aqui em cima dessa imagem que tem o Mansa Musa. A comitiva do soberano fez tantas compras em ouro que o valor da moeda local levou alguns anos para se recuperar. Além de seu caráter religioso, a peregrinação de Mansa Musa a Meca demonstrou o poderio do Mali aos egípcios e ao restante do mundo muçulmano e mediterrâneo. Imagina só, a pessoa passa, e a pessoa e a caravana passa pela sua cidade, pelo seu país, e eles são tão ricos e poderosos, eles gastam tanto, que a moeda do país dá uma desestabilizada. Tipo, meu Deus, pagando tudo em ouro. Hoje em dia, você ser considerado uma pessoa, tipo, boa da grana, o que você tem que fazer? Ou pagar no débito ou pagar no dinheiro, mas mais no débito. O Mansa Musa não, ele pagava em ouro. Então, pensa só, se você acha que pagar no débito ou pagar em dinheiro já é top, imagina pagar em ouro. Mic drop. Sabe o que é mic drop? Procurem no YouTube. Continuando. Apesar da adoção formal do islamismo, a religião do Mali era um misto de várias influências. As construções feitas em argila tinham motivos de inspiração muçulmana. Apesar, assim, do Império do Mali ter se convertido ao Islã, eles mantinham alguns rituais tribais. Isso fazia com que o Islã ele acabasse sendo sincretizado com essas religiões. Então, ele não era um islamismo puro árabe, ele era um islamismo com particularidades. A mesma coisa, gente. Todas as religiões acabam passando por isso, elas acabam pegando algumas particularidades locais. Aqui no Brasil, por exemplo, o rito da missa católica, não assim, o rito tipo da Eucaristia e tudo mais, mas as músicas que cantam, algumas músicas, elas têm influência
de ritmos africanos, como por exemplo o samba ou alguns ritmos mais presentes no Nordeste, como o baião. O meu pai, ele toca na igreja, né? Desde que eu nasci, assim, a vida inteira ele toca. E às vezes ele comenta, essa música aqui vai tocar na igreja, tal, e é um baião, é uma música que lembra tal estilo por causa do toque, do tempo, sei lá, enfim. E isso é muito comum, e isso é bom, porque acaba que o ritual da missa, ele receba, então, uma brasileirada no nosso caso, mas ele fica mais próximo da nossa realidade. Continuando, o exército, embora poderoso, não penetrou a floresta tropical. Em consequência, os povos dessas matas não foram subjugados, ainda que tenham se integrado ao império pelo comércio. Então vejam só, o Império do Mali, ele também praticava comércio. A partir da segunda metade do século XIV, o império começou a se enfraquecer devido à dificuldade para manter sua influência e ao surgimento de novos poderes. Rivalidades palacianas acabaram muitas vezes em assassinatos, que contribuíram para dominar ainda mais a autoridade dos últimos mansas. Então, com o surgimento aí de novas regiões muito poderosas, vai acabar que até o próprio território vai sofrer, os próprios habitantes do território eles vão sofrer com as brigas palacianas, as disputas de poder, e isso vai acabar diminuindo e enfraquecendo o poder dos mansas, que tinham aí um poder e uma riqueza tão grande anteriormente. Entre 1480 e 1514, no Senegal, os povos fulas ampliaram suas relações e alcançaram vitórias militares. Pela mesma época, formaram-se em torno de Gal o Império Songhai. Império Songhai. Os povos Songhai do Vale do Níger organizaram-se politicamente sob a dinastia Zhá, século 7 a 14. No século XI, os reis converteram-se ao islamismo e instalaram a capital em Gal. A formação do Império Songhai ocorreu na segunda metade do século XV, sob Sunni Ali, que se manteve ligado à religião tradicional. A religião tradicional aqui que fala é a religião do tribal, a religião que eles já praticavam antes de qualquer coisa, tá? Seu filho, subindo ao trono, renegou o islamismo. Pouco depois, Maomé Touré tomou o poder com o apoio dos ulemás, sob o nome de Askia Maomé, 1493 a 1528. O apogeu do império ocorreu sob Askia Daoud, 1549 a 1583. Aqui está falando mais sobre a organização do império, né? Os Askias controlavam as cidades e os pontos de passagem do comércio transsaariano. Possuíam guarda pessoal e chefiavam um exército profissional. Os Askias são aí uma espécie do rei do Império Songhai. O povo comum trabalhava na terra, no artesanato e no comércio. Ouro, sal e conchas eram usados como moeda. Pesos e medidas foram unificados. Vejam como eles já estavam assim adiantados. Eles já tinham alguns produtos para serem usados como moeda especificamente, e eles também tinham um sistema unificado de pesos e medidas. Outras rendas provinham das propriedades dos Askias, dos tributos sobre as colheitas e de taxas e direitos alfandegários. Então, eles tinham bastante lugar para retirar riqueza. Em termos sociais, o império se dividia entre a elite e a população em geral. As cidades mais influentes eram controladas por mercadores e ulemás. Por mercadores e ulemás. A educação era incentivada pelos governantes. Camponeses, pescadores e pastores mantiveram seus costumes ancestrais. Adivinhos e sacerdotes animistas faziam parte da corte e dirigiam-se ao Askia. Pessoal, aqui ele está falando sobre as características desse lugar. Não tem muito o que explicar, porque é isso. A soberania do império foi ameaçada por povos vizinhos e pelos sultões do Marrocos, que disputavam o controle das rotas de comércio transsaariano e de minas de sal.
O exército Songhai foi derrotado pelos marroquinos em Tondibi, 1591. E assim acaba que o território do Songhai ficou dominado ali pelos marroquinos por um período de tempo. Sudão Central. A partir do século XII, povos do Sudão Central, antepassados dos Haussás, organizaram-se em pequenas cidades-estado. Os Haussás, talvez vindos do Saara, tinham se misturado às populações nativas, desenvolvendo comunidades com destaque para o comércio e artesanato. Percebam que basicamente todo o território africano fazia comércio, então era uma atividade comum para eles. O Islã começou a ser implantado nas cortes dos governantes Haussás, sendo bem visível nos séculos XIV e XV. A maior e mais importante cidade do Sudão Central era Kano, atual Nigéria. O Islã, como eu disse, como eu continuo dizendo, ele vai ser amplamente divulgado e vai receber um grande número de fiéis na África. Reino de Kanem. Desde o século IX, o Reino de Kanem, principal estado Haussá, situava-se no atual Chad. O Islã foi introduzido à elite a partir do século XI, mas teve de conviver por muito tempo com os costumes tradicionais. As relações com outros povos variavam da cordialidade à imposição militar. Havia o comércio de escravos, empregados nos exércitos de governantes muçulmanos ou em minas e na agricultura. Mulheres escravizadas eram compradas por famílias urbanas para uso como servas ou concubinas. Então aqui eles estão falando um pouco das características desse reino que ficava no Sudão Central, que é o reino de Kanem. Mais uma vez, expansão islâmica, mais uma vez dominação, mais uma vez escravidão, mais uma vez guerra, enfim. Os territórios eles acabam não se distinguindo muito nesse sentido. No século XIV, a sede do governo deslocou-se de Kanem para a cidade de Gaga, no Bornu. Abria-se a trajetória histórica do Kanem-Bornu, que subsistiu até o século XVIII. Pessoal, por hoje é só. Nos encontramos na próxima aula. Tô cansada, vocês também. Infelizmente, fazer o quê? É isso. Tchau, tchau!